Você está observando sua esposa sendo levada pelo homem mais poderoso da Terra. Você não consegue se mover, não consegue falar. Ao seu redor, 50 senadores estão parados, suas taças de vinho tremendo nas mãos. Alguns estão rezando para que ela volte. Você está rezando para que ela não diga nada que coloque vocês dois em perigo. 20 minutos passam como se fossem 20 anos. Quando ele finalmente a traz de volta, ele não apenas a coloca ao seu lado, ele se senta, serve vinho para si mesmo. E então, na frente de todos que você conhece, começa a contar em detalhes claros e frios o que acabou de acontecer naquela sala. Seus colegas olham fixamente para os pratos. Sua esposa olha para o nada. E você precisa sorrir, precisa acenar com a cabeça, precisa agradecê-lo, porque a outra opção é ver seus filhos morrerem. Isso não era loucura, era uma máquina, um sistema criado para destruir a alma humana. E o homem que o construiu aprendeu tudo vendo toda a sua família ser morta pelo imperador anterior. Seu nome era Calígula. E o que ele fez com Roma é tão perturbador, tão calculado, que 2000 anos depois ainda tentamos entender como um ser humano conseguiu criar esse tipo de guerra psicológica. Se você acredita que os relatos mais assustadores da história precisam ser lembrados, considere curtir este vídeo e se inscrever. Seu apoio ajuda a revelar mais histórias escondidas nos cantos mais sombrios da humanidade. Agora, voltando ao homem que transformou a crueldade em arte, fique comigo, porque o que você vai ouvir agora piora. E muito. E o mais assustador não é o que ele fez, é que o sistema que ele criou continuou depois da morte dele. Antes de mostrar os 5 atos da máquina de terror de Calígula, você precisa entender algo importante. Ele não nasceu mal. Ele foi criado assim. E o processo começou quando ele ainda era uma criança. Imagine essa cena. O ano é 14 d.C. Um garotinho de 6 ou 7 anos corre por um acampamento militar romano. Ele usa um uniforme de soldado em miniatura, com armadura pequena e botinhas vermelhas. Os soldados, homens experientes que conquistaram meio mundo, riem, pegam o menino no colo, jogam para o alto. Eles o chamam de Calígula, Botinhas. Ele é filho de Germânico, o maior general desde Júlio César. Os soldados amam seu pai e amam esse menino. Ele é o mascote deles, o amuleto da sorte. Onde Germânico vai, Calígula vai junto. E os homens acreditam que a presença dele traz vitória. Esse menino cresce achando que é invencível, amado, protegido pelo exército mais poderoso do mundo. Ele não faz ideia do que vem pela frente. 1 ano depois, seu pai morre. A versão oficial, doença. A versão sussurrada, veneno, talvez ordenado pelo próprio imperador. Calígula tem 8 anos quando a máquina começa a destruir sua família. Sua mãe é arrastada de casa, acusada de traição. Seu irmão mais velho é preso, trancado, deixado sem comida até tentar comer o enchimento do colchão. Seu segundo irmão é exilado em uma ilha, onde guardas o torturam até ele bater a própria cabeça na parede para acabar com o sofrimento. Um por um, todos desaparecem, e Calígula vê tudo acontecer. Quando faz 19 anos, ele é o único que sobrou, o último da família. Então vem o chamado. O imperador Tibério quer vê-lo. Capri, uma ilha linda na costa da Itália. Tibério a transformou em seu esconderijo privado, longe de Roma, longe do Senado, longe de qualquer pessoa que pudesse questionar o que ele fazia lá. Historiadores antigos como Suetônio e Tácito descrevem Capri como uma casa de horrores. Tibério se tornou paranoico, cruel, inventando novas torturas porque estava entediado. Nesse ambiente chega o jovem Calígula. Ele sabe que Tibério matou sua família. Todo mundo sabe, mas ele não pode mostrar isso. Não pode olhar errado. Não pode demonstrar raiva. Qualquer sinal, e ele morre. Então, ele não apenas sobrevive, ele se destaca. Suetônio escreve: nunca houve um servo melhor, nem um mestre pior. Calígula enterra toda a sua humanidade. Observa, aprende, finge ser o que Tibério quer. Obediente, divertido, inofensivo. Por 6 anos ele interpreta esse papel perfeitamente. Em 37 d.C., Tibério morre. Alguns dizem que foi natural, outros dizem que Calígula o sufocou com um travesseiro. De qualquer forma,
O refém de 19 anos se torna o homem mais poderoso da Terra. Roma celebra. Eles acreditam que estão recebendo o filho do amado germânico. Não fazem ideia. Eles acabaram de colocar no trono alguém que passou 6 anos aprendendo a quebrar pessoas com o maior monstro romano. Por 7 meses tudo parece perfeito. Então ele fica doente. E a pessoa que acorda não é a mesma que adormeceu. Nunca saberemos o que aconteceu durante aqueles dias de febre. Mas quando Calígula melhora, algo nele se rompeu, e Roma está prestes a descobrir o que ele vinha escondendo. O que vou descrever agora não é violência impulsiva, não é loucura. Calígula criou um sistema, 5 atos de guerra psicológica, cada um feito para destruir uma parte da alma humana. E o mais assustador é o quanto tudo era planejado. Deixe-me mostrar o plano. Primeiro ato da máquina, a irmã transformada em deusa. Calígula tinha 3 irmãs, mas uma delas, Drusila, era diferente. Fontes antigas dizem que a relação entre os dois passava dos limites, até mesmo para os padrões romanos, que eram bem abertos para muita coisa. Se os rumores de incesto eram verdadeiros ou não, pouco importa agora. O que importa é que todo mundo acreditava nisso. E Calígula não só deixava os rumores circularem, como também os estimulava. Então Drusila morreu. E o que ele faz depois revela o coração da máquina que ele estava criando. Pegar a própria dor e obrigar um império inteiro a sentir junto. Ele não apenas lamenta, ele transforma o luto em arma. Primeiro, ele manda o Senado declarar Drusila uma deusa, não como metáfora, oficialmente. Agora existem templos dedicados à sua irmã morta, e os romanos são obrigados a adorar nela. Depois ele declara um período de luto, e é aqui que as coisas ficam realmente cruéis. Agora é crime mortal rir. Agora é crime mortal tomar banho. Agora é crime mortal jantar com sua família. Leia isso novamente. Por semanas, talvez meses, se você fosse visto sorrindo, poderia ser executado. Imagine viver assim. Seu filho conta uma piada no café da manhã. Você ri? Você o corrige por ser apenas uma criança? Cada momento de alegria vira um possível motivo para a morte. Calígula estava obrigando Roma a sentir a dor dele, quisessem ou não. Ele estava descobrindo que podia controlar emoções, transformar o que sentia em lei, e que podia tornar o mundo interno dele na realidade de todos. E quando percebe o quanto isso funciona, passa a testar o que mais ele pode tirar das pessoas. Segundo ato da máquina, o bordel dentro do palácio. Essa parte é tão sombria que até hoje os historiadores discutem se é verdade ou propaganda dos inimigos dele. Mas aqui está o que as fontes antigas afirmam. Calígula criou um bordel dentro do palácio imperial, não para ele, mas para o público, como um negócio. E quem trabalhava lá não eram prostitutas comuns. Eram filhos e filhas da nobreza romana, famílias importantes, senadores, governadores, comandantes militares. Arautos eram enviados às ruas anunciando preços, taxas diferentes para mulheres casadas e solteiras, taxas especiais para virgens de famílias importantes. E o detalhe mais cruel, ele mantinha livros de registro com nomes, datas, valores, um sistema organizado, frio, burocrático da humilhação humana. Pense no que isso fazia com a mente das pessoas. Se você era um nobre romano, sua honra era tudo. Seu nome era tudo. Sua linhagem vinha de séculos. E agora sua filha era anunciada como mercadoria nas ruas. E havia um livro registrando tudo. E você não podia fazer nada. A única outra opção era a execução. Ele não estava tirando apenas seus corpos. Estava tirando o que a elite romana mais valorizava. Seu nome, sua honra, sua história. Mas ele não parou por aí. Ele descobriu algo ainda mais poderoso. Humilhação pública é forte, mas humilhação privada diante de testemunhas? Isso destrói completamente. Terceiro ato da máquina. O banquete da predação. Imagine novamente aquela cena. Você está num banquete imperial, sentado ao lado de sua esposa. Ao redor, 50 ou 100 senadores com suas esposas. Todos bebem vinho que tem gosto de medo. Calígula se levanta. O salão silencia. Ele anda lentamente entre as mesas, olhando para as mulheres. O olhar dele não é de admiração. É calculado, avaliando como se estivesse escolhendo um animal para comprar. Ele para na sua mesa.
Olha sua esposa, examina o rosto dela, o corpo dela, os dentes, o cabelo. Ele não pede permissão, ele não olha para você. Ele apenas pega a mão dela e a leva embora. Você fica sentado. O senador ao lado finge que não viu. Todo mundo finge que nada está acontecendo. Porque todos sabem que se você se levantar, protestar, chorar ou mostrar qualquer emoção, você está morto. Ela também. E seus filhos. Então você fica sentado. Você bebe, você espera. 20 minutos. 30. A conversa ao seu redor é fraca, falsa. Ninguém sabe o que dizer. Ele volta, traz sua esposa, ela se senta, não olha para você. E então, ele também se senta. Ele não vai embora. Ele fica ali, na frente de todos, e começa a contar em detalhes o que acabou de fazer com ela. Avalia, comenta, compara com outras esposas. Faz piadas, e você tem que sorrir, tem que rir da piada, tem que concordar, porque se não fizer isso você morre. Ele não está apenas violando sua esposa, ele está destruindo você, sua honra, sua posição, sua identidade como homem romano. Ele tira tudo na frente de todos que importam, e no dia seguinte, você tem que voltar, olhar esses mesmos homens nos olhos, fingir que nada aconteceu, enquanto todos sabem de tudo. Esse era o gênio cruel da máquina. Ele não destruía só indivíduos, ele destruía o vínculo entre eles. Criava vergonha compartilhada. Fazia todos participarem da dor uns dos outros. Mas ainda era só o terceiro ato. O que vem agora é tão pesado que psicólogos modernos estudam como exemplo de tortura emocional. Quarto ato da máquina. O pai em luto. Esse é o ponto em que tudo fica quase impossível de suportar. Se você precisar respirar fundo enquanto lê, eu entendo. Calígula começa a executar pessoas não por traição, não por crime, mas simplesmente porque estava irritado, entediado, ou porque queria assistir o resultado emocional. E ele cria um novo procedimento. Se ele vai executar o filho de alguém, o pai tem que assistir, de perto, na primeira fila. Mas o que transforma isso de crueldade em tortura psicológica é o que ele faz depois. O historiador Suetônio conta um episódio específico. Um pai vê seu filho ser executado. Logo depois, Calígula manda chamar esse homem para jantar no palácio naquela mesma noite. O corpo do garoto ainda está quente, e o pai é obrigado a se sentar à mesa de Calígula, comer, beber, ouvir conversas, enquanto o homem que ordenou a morte do filho fica apenas observando seu rosto. Calígula não fala nada, ele só assiste. Ele quer ver. O pai vai chorar, vai demonstrar tristeza, vai tremer, vai perder o controle, porque se ele ver qualquer sinal de dor, qualquer sinal de humanidade, ele sabe que ainda pode quebrar mais. Então o pai fica ali sentado, comendo comida que ele não sente, ouvindo palavras que ele não escuta, enquanto o cadáver do filho esfria em algum lugar da cidade. E Calígula observa tudo como quem faz um experimento. Ele não está apenas tirando a vida do garoto, ele está tirando o direito do pai de sofrer, o direito de chorar, o direito de amar. Ele transforma o amor, a coisa mais humana que existe, na maior fraqueza de todas. Agora, amar alguém vira perigoso. Quanto mais você ama, mais Calígula pode machucar você. Ele faz o próprio amor virar uma arma contra o pai. Esse era o quarto ato. O ato que destruía não só pessoas, mas também os vínculos que dão sentido à vida. E agora chegamos ao último ato, o passo final da máquina de terror. A falha que Calígula não percebeu até ser tarde demais. Quinto e último ato da máquina. O homem errado, porque enquanto Calígula destruía senadores, homens treinados desde jovens para engolir humilhação, ele cometeu um erro que nenhum predador deveria cometer. Ele provocou o tipo errado de pessoa, um soldado. O nome dele era Cássio Quéria, oficial da guarda pretoriana. A elite, os guardas pessoais do imperador, homens que ficam a centímetros dele todos os dias. Quéria tinha uma voz fina, e Calígula achava isso engraçado além da conta. Então, todos os dias, sem falhar, ele fazia piadas, humilhava Quéria na frente dos outros soldados, ria da voz dele, da postura dele, da masculinidade dele. E não era só isso. No momento mais sério do dia, a troca da senha militar, Calígula dava a Quéria senhas constrangedoras de propósito, Vênus, Príapo, senhas com conotação sexual ou feminina, escolhidas só para gerar risos. Para Calígula, era diversão rasa,
piadas bobas. Mas para Quéria, cada piada era um lembrete doloroso, uma ferida, um aviso, uma gota de veneno diária. Calígula achava que soldados eram iguais a senadores, que aceitariam tudo, contanto que estivessem vivos. Mas soldados não pensam assim. Eles não aceitam humilhação como moeda de troca. Eles vivem cercados de violência, carregam armas, sabem matar e sabem que às vezes morrer é melhor do que viver sob vergonha. E Calígula fez o erro fatal. Ele ensinou a Quéria que a vida sob seu comando não valia a pena. E pior ainda, que Quéria tinha acesso ao imperador o tempo todo. Calígula esqueceu a regra básica dos predadores. Nunca encurrale algo que pode te matar. O que acontece em seguida dura menos de 60 segundos, mas muda a história de Roma. 24 de janeiro do ano 41 d.C. Calígula está no teatro, está de bom humor, organizou jogos, apresentações, peças. Por volta do meio-dia, ele decide atravessar um corredor subterrâneo que liga o teatro ao palácio. Um corredor estreito, mal iluminado, com paredes de pedra. Os conspiradores estão esperando. Quéria entre eles. Quando Calígula se aproxima, Quéria dá um passo à frente. Isso é normal. Guardas sempre perguntam a senha do dia. Calígula, completamente seguro de si, responde com mais uma piada, sua última humilhação. Quéria grita, "Toma isto!" e enfia a espada por baixo das costelas de Calígula. O imperador tropeça, tenta correr, mas não há para onde ir. O corredor é muito estreito. Os conspiradores fecham a passagem. Eles o cercam e começam a golpeá-lo. Fontes dizem, 30 facadas. 30. Eles só param quando não há possibilidade alguma de vida. 4 anos de raiva, humilhação e medo explodem em 1 minuto de fúria. Calígula está morto, mas aí tudo fica ainda mais sombrio. Eles não param nele. Os assassinos o deixam no chão e vão atrás de sua esposa, Cesônia. Ela entende o que aconteceu. Ela ouve os gritos. Ela implora pela vida. Tenta negociar. Mas eles a matam com golpes de espada. Depois, encontram o berçário. A filha de Calígula, Júlia Drusila, tem 2 ou 3 anos. As fontes não concordam na idade. Ela está chorando por sua mãe. Um soldado a pega no colo e bate sua cabeça contra a parede de mármore. Eles precisam garantir que não exista nenhum herdeiro, ninguém que possa crescer e pedir vingança. Então eles matam uma criança. Esse é o fim bruto, cruel e rápido da máquina. Mas o mais terrível ainda está por vir, porque quando a máquina quebra, ela não só para, ela devora tudo ao redor. Por algumas horas, talvez uma tarde inteira, parece que Roma finalmente pode mudar. O Senado se reúne às pressas. Há confusão, gritos, planos diferentes sendo jogados na mesa. Alguns senadores dizem que agora é a chance, que Roma deve acabar com o cargo de imperador. Voltar para a antiga república. Trazer de volta o sistema onde homens eram eleitos e onde o poder era dividido. Pela primeira vez em gerações, existe uma conversa real sobre o futuro de Roma. Um futuro sem tiranos, sem monstros, sem medo. Mas enquanto o Senado discute, a guarda pretoriana tem outra ideia. Enquanto os políticos debatem, a guarda está ocupada fazendo outra coisa. Eles estão saqueando o palácio. Passam por quartos, rasgam gavetas, pegam joias, ouro, objetos de valor. Eles sabem que o caos é curto e querem aproveitar enquanto podem. Em um desses quartos, atrás de uma cortina, um guarda escuta algo, um som fraco, como alguém tentando se esconder. Ele abre a cortina e encontra um homem escondido ali, tremendo. É Cláudio, tio de Calígula. O constrangimento da família imperial. O homem que todos consideravam inútil, fraco, meio tolo, talvez com problemas na fala e dificuldades físicas desde criança. O guarda olha para ele e não vê um tolo, vê uma oportunidade. Os pretorianos levantam Cláudio nos ombros, o carregam para fora do palácio e o levam até o acampamento militar deles. E ali, sem pedir permissão ao Senado, sem debate, sem votação, eles o declaram imperador de Roma. É isso. Enquanto o Senado ainda está discutindo sobre voltar à República, o exército já escolheu seu novo chefe. E assim, de um segundo para o outro, a máquina criada por Calígula não morre. Ela apenas ganha um novo operador. Esse é o verdadeiro terror. O homem morre, mas o sistema continua. Aqui está o que realmente assombra nessa história. Calígula governou por menos de 4 anos. 4. No tamanho da história romana, isso é quase nada, um piscar de olhos.
Mas 2000 anos depois, ainda falamos dele. Por quê? Porque Calígula provou algo terrível sobre poder absoluto. Todo o sistema do Estado, leis, soldados, dinheiro, cultura, pode virar arma nas mãos de um único homem. Ele não precisou agir fora da lei. Ele era a lei. Os livros do bordel imperial, burocracia trabalhando normalmente, o luto forçado por Drusila, a lei trabalhando normalmente, os banquetes onde ele destruía famílias, a etiqueta imperial trabalhando normalmente, a execução diante dos pais, a autoridade do Estado trabalhando normalmente. Cada atrocidade era tecnicamente legal, e quando ele morreu, o sistema não desabou. Ele apenas esperou pelo próximo tirano, e eles vieram. Nero incendiando Roma e culpando cristãos. Domiciano matando pessoas por olharem para ele de forma errada. Cômodo forçando senadores a assistirem suas lutas na arena. Heliogábalo cometendo atos tão perturbadores que nem podem ser escritos aqui. A máquina continuou e evoluiu, porque Calígula deixou claro como se faz. Quebrar o corpo é fácil. Quebrar a mente é poder puro. Roma nunca desaprendeu essa lição. Suetônio escreveu: Calígula foi o melhor dos servos e o pior dos mestres. E isso diz tudo. Ele aprendeu a ser tirano fingindo ser o súdito perfeito. Ele estudou Tibério, viu como um monstro age, aprendeu cada técnica, cada humilhação, cada método de destruição psicológica, e depois aperfeiçoou tudo. E essa é a lição mais perigosa. As maiores ameaças não aparecem de forma clara. Elas se escondem atrás de lealdade. Elas observam, elas imitam, e esperam o momento certo para tirar a máscara. Foi isso que Calígula fez. Depois que Cláudio virou imperador, ele mandou destruir quase todos os documentos relacionados a Calígula. Livros razão, cartas, relatórios, registros administrativos, tudo queimado. O que sobrou foram memórias, rumores, histórias escritas décadas depois, fragmentos. O que significa que tudo o que contamos até agora são apenas as partes que conseguiram sobreviver. Agora imagine o que foi destruído. Imagine o que era tão perturbador que até um império acostumado com crucificações, torturas e massacres decidiu apagar. Se isso que restou já é horrível, o que será que não foi registrado? Calígula governou por 3 anos, 9 meses e 8 dias. Nesse tempo, ele criou uma máquina que ensinou a todos os tiranos futuros como quebrar um ser humano. Lenta, psicologicamente, completamente. E essa máquina nunca desapareceu. Ela mudou de forma. Ganhou novos nomes, novos líderes, novas leis, mas a ideia central continua viva. Quando uma pessoa controla tudo, exército, justiça, dinheiro, cultura, ninguém consegue pará-la. Sem freios, sem limites, sem esperança. Só resta esperar que ela morra, ou que alguém com coragem suficiente faça o que Queria fez no corredor estreito. Isso nos deixa com uma última pergunta. Se o sistema sobrevive ao tirano, então o que realmente devemos temer? O monstro ou a máquina que permite que ele exista?